Filipenses está depois de qual carta do apóstolo Paulo? Você que estava de manhã aqui, você já está preparado, né? E eu queria ler esse texto tão importante que vai basear a nossa palavra aqui nessa tarde. Você abriu aí? Eu vou ler do verso 1 e depois você descobre até onde, tá bom? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? O tema dessa palavra é prosseguindo para o alvo. Você pode repetir, eu preciso prosseguir para o alvo. Paulo já estava em Roma, preso por pelo menos 2 anos, sem ter cometido crime algum aos olhos de Deus. Na verdade, quando você termina de ler o livro de Atos, você vê que Paulo termina preso, numa prisão domiciliar. E ele não está apenas preso numa casa, mas ele está preso e acorrentado a soldados romanos. E ali naquela prisão, ele escreve pelo menos 4 cartas. A carta aos Romanos, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses. Mesmo preso, Paulo continuava firme na sua missão. E por isso eu te pergunto, por que que você parou de exercer o teu chamado e a tua fé só porque as condições pioraram? Só porque as coisas não estão como você gostaria que estivesse? Só porque o desafio mudou de patamar? Paulo continuava. Só naquela prisão ele escreveu 4 cartas. Não é a condição que determina o exercício do nosso chamado, mas é a nossa decisão de continuar prosseguindo para o alvo, independente do que acontece. Então, Paulo escreve uma carta aos irmãos da igreja em Filipos. Esses irmãos estavam muito tristes, principalmente porque, além dos desafios da igreja, também estavam vendo Paulo preso, sofrendo. Eles sabiam que Paulo provavelmente iria morrer, e isso os preocupava demais. Eles estavam ansiosos, eles estavam em conflitos, eles estavam aflitos, e Paulo então escreve uma carta a essa igreja, cujo tema central é a alegria.
Ele escreve essa carta visando animar aquela igreja, consolar, confortar aqueles irmãos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Paulo estava preso. Se tinha alguém que tinha que estar triste, mesmo era Paulo. Mas mesmo em um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele escreve para abençoar pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos dias mais difíceis, você se volta para si? Ou você entende que até nesses dias Deus quer te usar para abençoar pessoas? Isso é algo que nós temos que avaliar. Paulo não variava, ele continuava crescendo no Senhor e cumprindo a sua missão. E eu falo isso porque muitas vezes nós temos essa tendência de condicionar a nossa fé à condição das circunstâncias que nós vivemos. E Paulo nos ensina que nós podemos avançar. Então, aquela igreja enviava ofertas para abençoar Paulo. E um dia enviou um irmão daquela igreja, o nome dele Epafrodito. Você que está esperando o menino, é uma boa ideia, tá? Você estava com dúvida aí. E ele chega lá para visitar Paulo, para levar ofertas a ele, e ele começa a contar para Paulo sobre a realidade da igreja. E a realidade não era uma realidade muito tranquila, porque aquela igreja estava vivendo conflitos relacionais. Estava vivendo também uma pressão muito grande de judeus que se convertiam ao cristianismo, mas queriam impor costumes judaicos. E tem um ponto interessante, eles estavam numa igreja de gentios, mas ainda assim queriam determinar costumes judaicos naquela igreja. Então Paulo escreve para orientar aquela igreja. E ele faz isso com muita veemência, com muita clareza, ele é muito direto. Na verdade, o que Paulo estava dizendo nessa carta é o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da minha vida. Se eu vou morrer, ok. Se eu vou ser liberto, ok. O que importa é que Deus não perdeu o controle. Ele tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para vocês. Ei, Deus está no controle. Você não precisa ter dúvida disso. Você não precisa, assim, ter mais uma confirmação de Deus para saber que Ele está no controle. Ele está no controle. Para de perder o teu sono. Para de tentar resolver as coisas com a força do braço. Para de arrumar confusão com outras pessoas que você está tentando administrar, o que na verdade é um processo que Deus está administrando. E Paulo nos ensina demais isso nessa carta. Deus está no controle. E quando ele conta sobre essa loucura toda que a igreja de Filipos estava vivendo, Paulo percebe que aqueles crentes estavam perdendo a visão do alvo. Eles não estavam prosseguindo, eles estavam distraídos, desfocados, e por isso aquela igreja não conseguia alcançar o alvo maior, que é a salvação, que é a santificação, que é a glorificação, que é a vontade de Deus. Então Paulo escreve essa carta para dizer: ei, prossigam para o alvo. Não parem, independente da circunstância. Entendo que algumas coisas fazem parte do processo da nossa vida mesmo, mas se nós tivermos a visão do alvo, nós continuaremos seguindo em frente, Deus cuidará de nós, o nome dele será glorificado e a nossa alegria será completa. É o que Paulo nos ensina. E isso tem muito a ver com a nossa vida, porque nós somos pressionados diariamente a perder a visão do alvo. É interessante que esse termo traduzido como prosseguindo tem a ver com perseguir insistentemente. E se é sobre perseguir insistentemente, isso quer dizer que tem algo que vai tentar me tirar do caminho, que vai tentar roubar minha atenção, o meu foco, me fazer parar, me fazer retroceder, me fazer duvidar. Tem algo que será colocado no meu caminho. E a verdade é que, assim como alguns membros daquela igreja, existem pessoas hoje que perderam o foco, perderam a visão do alvo, estão, na verdade, sendo conduzidos pelos desafios financeiros, pelos projetos profissionais, pelas situações que estão acontecendo na casa, e estão esquecendo que nenhuma condição momentânea tem poder para roubar de nós a visão da eternidade. Aquilo que Deus tem para a gente, aquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu sei que não é fácil para mim também, assim como não é fácil para você, mas hoje a direção do Senhor é: seja qual for o momento da sua vida, prossiga para o alvo. Mas Paulo nos ensina como fazer isso. Primeiro, ele nos ensina que prossegue para o alvo quem constantemente escuta e obedece à voz de Deus. Olha o verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim.
e é uma segurança para vocês. Paulo estava ensinando por repetição. Ele já está no 3º capítulo da carta. E o que ele está falando de novo? Alegrem-se. Aprendam a se alegrar no meio do que vocês estão vivendo. Aprendam a entender o propósito, o que Deus está sinalizando. Ele está ensinando por repetição. Porque a questão não é se nós ouvimos a palavra, e sim se a palavra tomou a nossa vida. Então Paulo estava dizendo, eu sei que eu já disse para vocês se alegrarem, eu sei que eu já disse para vocês continuarem prosseguindo para o alvo, mas tem gente que não entendeu. Então eu vou falar de novo, e não é problema eu falar de novo não, porque eu quero que vocês tenham essa visão, essa clareza. Ei, continuem, avancem, prossigam para o alvo. Queridos, nós estamos aqui todos os domingos, ouvindo palavra, todas as semanas nas células, palavra. Mas a questão não é se nós estamos ouvindo a palavra, e sim se a palavra está tomando a nossa vida. Se ela está mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando o nosso casamento, mudando a nossa forma de exercer a nossa profissão, de se relacionar com as pessoas, essa é a grande questão. Então Paulo estava dizendo para eles, olha aqui, vocês precisam aprender a se alegrar em qualquer momento. No meio do que vocês estão vivendo, o cristão não trabalha para um dia ser feliz. O cristão trabalha a partir da alegria completa que já recebeu na cruz. Ou seja, se amanhã o dia não for bom, eu posso não ficar satisfeito, mas eu não perco a minha alegria, porque não é sobre o que vai acontecer, é sobre o que já aconteceu. Jesus me salvou, me perdoou e me deu o passaporte para o céu. E isso é suficiente para a gente. Nós não podemos viver de momentos, mas precisamos viver de uma convicção. Nada do que acontece muda aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, Paulo é direto. Vocês não podem viver tristes. Tudo bem um dia de tristeza. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma promessa, é uma determinação da palavra. De repente, você passou a noite chorando, triste, preocupado, mas eu quero te dizer que se você não percebeu, a alegria já veio pela manhã, amém? E a alegria do Senhor nesse lugar, porque Ele está aqui presente conosco. Essa é uma verdade. Então o que Paulo estava dizendo era, eu tenho motivo de sobra para ficar triste, mas eu também tenho motivo de sobra para ter alegria, porque se me libertarem dessa cadeia ou se me matarem, eu tenho segurança de que eu estarei com Cristo em todos os momentos. E Ele estará comigo. Sabe quando Deus fala a mesma coisa constantemente para você? Pastor, por que Deus, Ele sempre está falando isso para mim? É simples, porque você não entendeu ainda. Então Ele espera você obedecer, para então Ele falar algo novo. Porque Deus só dá algo novo quando eu já obedeci o que é velho. Quando eu já me submeti àquilo que Ele já direcionou para a minha vida. Então Ele continua falando, e Ele repete, e Ele fala no domingo, Ele fala na célula, Ele fala no discipulado, Ele fala numa música, Ele fala numa mensagem que você recebe, Ele fala no teu momento a sós com Ele. Ele está dizendo, quando você obedecer, eu vou falar outra coisa. E Deus trabalha dessa forma. Ele espera a nossa posição, o nosso posicionamento. O que eu quero dizer é que tem gente que não está avançando porque ainda não tornou uma realidade aquilo que já ouviu de Deus. Aquilo que ainda aquilo que já deveria ter feito, mas por algum motivo não fez. Talvez esteja esperando uma nova confirmação. Posso ser bem direto aqui? Todo mundo aqui já sabe qual é o próximo passo que precisa dar na sua caminhada com Deus. Todo mundo aqui já sabe. Mas a questão não é essa. Você decidiu dar? Você já se batizou? Você já abriu sua célula? Você já se tornou um dizimista fiel? Você já jogou fora aquele pecado de estimação que te faz ser um crente que escorrega o tempo inteiro? Você já decidiu ter uma vida de oração consistente, ler Bíblia, viver a comunidade, a igreja de verdade, não apenas ter o seu nome no hall de membros de uma igreja, mas ser igreja de fato, com a sua família de fé? É uma pergunta que nós temos que responder. Todo mundo já sabe o seu próximo passo. Inclusive, tem gente nessa igreja, irmão, que rompeu noivado esse ano, porque Deus disse, rompe. Noivado, irmão. Todo mundo sonha em casar. Mulher, então, homem também, mas é algo muito forte. A mulher já tem tudo pronto para o casamento, só falta o noivo.
mas já sonhou com um dia, já sabe como é que vai ser, já sabe a roupa, só fala assim pro noivo, ó, aparece lá, mas se não aparecer, eu caso do mesmo jeito. É assim mesmo. É assim. Mas tem jovem aqui dizendo, se não agrada a Deus, então não me agrada. Eu encerro e Deus vai me honrar. É o que está acontecendo. Tem gente aqui que não aceitou certas propostas financeiras bem interessantes, mas que iam desviá-los da vontade de Deus. E você? Tem gente aqui que há anos dizia, não vou liderar a célula. Estou fazendo um monte de multiplicação aí com gente que diz, não vou liderar a célula nunca. Está aí. Por quê? Porque Deus não vai mudar o que Ele projetou para a nossa vida. Ele só está esperando o nosso movimento de obediência. E quando isso acontecer, Deus começa a ampliar a revelação que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então, prossegue para o alvo quem constantemente escuta e obedece à voz de Deus. Porque se eu não obedeço, eu não avanço. Se eu não avanço, eu me desanimo. Muito tempo desanimado, eu me frustro. Logo, eu não vivo a abundância que o Senhor tem para mim. Então, eu preciso avançar em nome de Jesus. Segundo, prossegue para o alvo quem toma cuidado com as suas influências. Vamos ler o verso 2, por favor? Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Queridos, sempre que você lê cães na Bíblia, só pode ser uma de duas conotações. A primeira são os cães domesticados, né? Como muitos têm hoje, que é praticamente um membro da família. Mas também tem a conotação de cães selvagens, que eram cães que entravam nas cidades, nas casas, reviravam lá o lixo, às vezes mordiam pessoas, transmitiam doenças. Esse termo que está sendo usado agora nesse texto se refere a esses cães selvagens. E Paulo diz, olha aqui, cuidado com os cães. Cuidado com certas influências. Tenham cuidado, porque esses que ensinam todas essas coisas praticam o mal. Na verdade, eles revelam uma falsa circuncisão. O que ele está dizendo é que eram homens, eram pessoas que, na verdade, tinham uma falsa aliança com Deus, mas que tinham espaço de influência na igreja. Pessoas que pareciam ter compromisso com Cristo, mas não tinham. E, querido, isso aqui não é novidade, porque a Bíblia nos alerta que nos últimos dias viriam muitos falsos profetas, anticristos, pessoas que teriam uma mensagem agradável, uma mensagem confortável, uma mensagem que a gente gosta de ouvir, aquela mensagem que faz tanto sentido que eu falo só pode ser de Deus. E muitas vezes, esse discurso leve, agradável, tem afastado pessoas do centro da vontade de Deus. Pessoas que não levam a sério o Evangelho. Pastor, como é que eu me protejo disso? É simples. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Pelos frutos você sabe quem é. Você sabe quem é, que realmente vive aquilo que prega. Irmãos, nós precisamos entender que dá até para mascarar o coração, mas o fruto não tem como. Quando é uma árvore frutífera, uma árvore saudável, você sabe, é de Deus ou não é de Deus. Quem é que está entendendo, gente? E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque se a Bíblia diz que isso iria até mesmo enganar pessoas que caminharam com Cristo a vida inteira, então isso quer dizer que eu e você precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tome cuidado, seja influenciado por quem tem frutos que revelam uma aliança com Deus. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as pregações que você está ouvindo, cuidado com os cursos que você está fazendo. Toma muito cuidado com as pessoas que estão te influenciando. Deixa eu te falar uma coisa, com toda a sinceridade, nem todo mundo que usa a Bíblia é homem ou mulher de Deus, tá? Queria que você entendesse isso. Qualquer um pode pegar a Bíblia e dizer que tem compromisso com Deus. Você compra em qualquer lugar a Bíblia, em qualquer lugar, mas tome cuidado com isso. Tem muita gente usando a Bíblia para atrair o consumo do cristão. Ele diz, eu uso a Bíblia, você vem comigo aqui, que está tudo certo, porque ele sabe que se tem Bíblia, o cristão vai querer estar dentro. Quem está entendendo, gente? E isso aqui é tão sério, porque
o problema é que nem todo mundo que prega, prega a verdade. E nem todo mundo que prega, vive a verdade. Então Paulo estava dizendo, olha, tem gente que fala bonito aí nessa igreja. Tem gente com uma retórica perfeita. Tem gente com conhecimento teológico exponencial. Mas não é homem de Deus. É cão. É falso profeta. É mentiroso. Tome cuidado. Tome muito cuidado. E eu falo isso, queridos, porque nós precisamos estar atentos à mensagem. A mensagem é o mais importante. O que importa não é quem está aqui, mas é a mensagem que é pregada. É a mensagem que transforma. É o evangelho, não é o pastor, que é o poder de Deus que transforma o homem. E nós temos que entender isso, o verdadeiro evangelho. Queridos, se Adão e Eva tivessem ouvido essa pregação, talvez não tivessem feito o que fizeram. Porque tem situação que está clara, que Deus não está ali. Era uma serpente falando com eles. Uma serpente dizendo, não é bem assim como Deus fala não. Fica tranquilo, vai dar certo. E deixa eu falar uma coisa, tem serpente perto de muita gente aqui. E minha pergunta é, você está ouvindo a Deus ou está ouvindo as serpentes que o diabo coloca no seu caminho? Quem influencia a sua vida? Quem dita o rumo das suas decisões? Quem está te ensinando a viver o evangelho? Isso é tão sério. Outro dia lançaram uma Bíblia que alterou 8 passagens. Todas as que condenam a homossexualidade como pecado foram alteradas. Foi lançado nos Estados Unidos, não chegou no Brasil não. Infelizmente daqui a pouco chega. E tem gente consumindo isso. E tem gente acreditando nisso. Pastor, como é que eu me protejo do engano? É simples, você precisa de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você precisa de conhecimento. Mas não é apenas informação. Eu estou falando de conhecer a Deus, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, ter intimidade com Ele, ter profundidade com Ele, conhecimento, para você saber o que é de Deus e o que não é, discernimento, para que você possa julgar a profecia e também o profeta. Você precisa de pastoreio, você precisa de discipulado, você precisa ter um contraponto, você precisa estar inserido de fato. Ah, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. Às vezes me pergunta assim, pastor, eu estou precisando fazer um curso online aí sobre Bíblia, o que você acha? Eu pergunto assim, você está vindo na escola do avivamento de manhã? Porque às vezes você não tem nem o fundamento e você já quer o complemento. Mas você tem uma escola preparada para você, embasada. Hoje falamos sobre a imitação de Cristo, irmão. Pensa num conteúdo que a gente precisa ruminar todos os dias dessa semana. Aprender a ser como Jesus. Mas às vezes nós não vivemos nem profundamente o que Deus dá para a gente na nossa igreja local. E a gente não mergulha, não desfruta. Deixa eu falar uma coisa, toma cuidado. O Brasil está cheio de vento de doutrina por aí. Qualquer um que quer, cria um curso e coloca na internet. Qualquer um. E toma cuidado com quem viraliza, porque não é porque viraliza que é bom não. Pelo fruto conhecereis a árvore. Tome muito cuidado com isso. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos tomar cuidado. Vem para a escola do avivamento, estuda a palavra, cresça. Se depois você sentir vontade de algo mais, faz o seminário da igreja. Depois, pastor, eu quero mais. A gente indica, está tudo certo. Mas, por favor, tome muito cuidado com os cães, com as distrações, com aqueles que parecem que são instrumentos de Deus, mas não são. E aqui eu não estou dizendo que todo curso da internet é ruim, não, tá? Você entendeu o que eu falei, né? Daqui a pouco eu lanço o curso aí, você fala, aí, pastor. Né? Não é isso não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo você está se alimentando do lugar que você está de verdade? Ou será que você está buscando em outros lugares aquilo que você já poderia estar vivendo aqui? Se você entendeu, fala, entendi, pastor. Terceiro, eu aprendo nesse texto que prossegue para o alvo quem tem a Cristo como seu maior alvo e ganho. Queria ler do verso 3 em diante com você. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está dizendo assim, vocês estão olhando para esses falsos mestres, olhem para a gente. Nós temos frutos, nós temos vida com Deus. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseus, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Querido, sabe o que Paulo está dizendo? O meu maior alvo é conhecer a Cristo. O meu maior ganho é Cristo. Como assim, pastor? Você sabia que tem gente que negocia a vontade de Deus porque realmente acredita que fazer a sua própria vontade vai ter um ganho maior? Realmente acredita que não vale a pena renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus? É melhor entrar nesse relacionamento mesmo, é melhor fazer esse investimento mesmo, é melhor eu exercer a minha espiritualidade desse jeito mesmo, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Existem pessoas acreditando que é possível ter felicidade, plenitude e alegria longe da presença de Deus. E esse é um fato que nós vemos o tempo inteiro, porque nós investimos mais naquilo que acreditamos que nos dará o maior ganho. E essa é a causa de termos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, pessoas excelentes no reino e pessoas medíocres. Porque existem pessoas que olham para o maior ganho, as finanças, o maior ganho, a aprovação das pessoas, o maior ganho, aquele lugar que eu possa alcançar se eu fizer isso aqui como todo mundo quer que eu faça. Mas existem pessoas que entendem, o meu maior ganho é Cristo e a sua vontade. Quem é você? Quem é você? Paulo diz, o nosso maior prêmio é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o nosso maior alvo. Deixa eu falar uma coisa, você pode ser médico, empresário, profissional de tecnologia, profissional da área da saúde ou aposentado. A coisa mais importante da sua vida é viver a vontade de Deus. Aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que esteja fazendo, é você ter certeza que você está no centro da vontade de Deus. Não tem nada mais importante. Nada mais importante. E é isso que Paulo está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cristo é o seu maior ganho? Cristo é o seu maior alvo? Será que nesse ano, quando você escreveu os seus alvos, você colocou assim, Cristo é o meu maior alvo, e eu vou perseguir esse alvo todos os dias, até nos dias mais difíceis da minha vida? E quando Paulo está falando isso, ele diz assim, olha, eu vejo vocês aí buscando muita coisa, mas deixa eu falar uma coisa, eu sou um homem altamente influente, eu era um israelita, descendente da tribo de Benjamim, eu não era apenas judeu, mas um judeu fariseu, eu era um cara diferenciado. Quanto à lei, fariseu. Ele diz também, olha, eu fui doutrinado por Gamaliel, que não era um mestre da lei, ele era um doutor da lei. Eu sou um grande conhecedor das escrituras, eu sou um homem de destaque. E ele diz, se alguém tem motivos para confiar na carne, sou eu, mas eu escolhi que tudo isso é perda, porque eu quero ganhar Cristo. O que eu quero é Cristo. O meu currículo não serve para nada, eu quero é Cristo, eu quero conhecer a Ele, o poder da ressurreição, eu quero ter intimidade com Ele. Paulo chama as suas conquistas de esterco, porque diante de Cristo, tudo que eu conquistei nessa terra não serve para nada, eu considero como perda. Deixa eu te falar uma coisa, só prossegue para o alvo quem entende que tudo aquilo que conquistou não é nada diante do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação. Se você ainda confia na carne, no teu status, no teu currículo, nas tuas conquistas, deixa eu te falar uma coisa, você não está pronto para prosseguir para o alvo. Hoje, para nós, a carne é sobre os nossos títulos, diplomas, conquistas, realizações, os nossos grandes objetivos, as nossas amizades, os nossos contatos, o nosso dinheiro, a nossa segurança em coisas dessa terra. Todas essas coisas podem ser uma espécie de confiança na carne. Até o teu tempo de igreja pode ser confiança na carne, porque você se esconde no tempo que você tem de igreja para não viver de fato o que Deus tem para você viver hoje. E quando você vai contar sobre o que você vivia na igreja, você fazia na igreja, você fala o que você vivia no passado, mas não o que você vive hoje.
Deixa eu te falar uma coisa, se você está vivo com saúde, Deus ainda tem coisa para fazer na sua vida, amém? E se você está nessa igreja, é aqui. É aqui. É aqui que Deus quer te usar. É aqui que Deus quer te impulsionar a continuar prosseguindo para o alvo. E como isso é importante? Paulo diz, o meu alvo é o prêmio da soberana vocação. Então, se o meu maior alvo é Cristo, então a minha vida inteira eu vou investir para que Cristo seja alcançado, para que eu alcance. Eu vou ler Bíblia, eu vou orar, eu vou renunciar ao pecado, eu vou ganhar pessoas para Cristo. Eu vou olhar para esse batismo extraordinário e vou dizer, Deus, eu não sei se eu vou ser promovido em 2 meses não, mas ganhar uma vida para Jesus eu posso. Eu posso. Eu não sei se eu vou mudar de carro em 2 meses não, mas ganhar o meu amigo para Jesus eu vou. Porque o meu maior alvo é Cristo. É Cristo. É Cristo. É isso que eu quero. E isso é tão importante. Muitas vezes, e eu queria que você entendesse isso assim, com muita clareza. O diabo também abre portas. Como assim, pastor? O diabo dá dinheiro, oportunidades, conquistas. O diabo faz isso. Ele abre caminho para relacionamentos. E ele faz isso principalmente quando sabe que a única forma de tirar o teu foco do alvo, sabe o que é? É te dar algo que parece ser uma bênção de Deus. E aí você abraça aquilo. É bênção de Deus, estou prosperando, estou avançando, mas é o diabo te distraindo, te tirando do caminho do alvo. O diabo abre portas para nos confundir, e Deus fecha portas para nos proteger. Deixa eu te fazer uma pergunta, você está entrando por qual porta? A que o diabo abriu, ou aquela que Deus abriu? Preste atenção nisso. Mas em quarto lugar, eu aprendo nesse texto que prossegue para o alvo quem decide esquecer o que passou. Agora você vai falar para o seu irmão, você precisa esquecer o que passou. Olha o verso 12 a 14 que diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, prossegue para o alvo quem decide esquecer o que passou. Mas Paulo começa dizendo assim, não que eu já tenha alcançado, ele diz, nem eu alcancei o alvo ainda. Paulo não tinha alcançado, eu não alcancei. Você também não. Na verdade, queridos, nós estamos na mesma corrida. Cada um está numa parte dessa corrida. Alguns estão mais avançados, outros começaram há menos tempo, estão correndo mais devagar, mas nós estamos na mesma corrida. E o mais importante dessa corrida é que não é sobre quem chega primeiro, mas é sobre quem chega até o final, amém? Essa é a corrida da fé. Então Paulo diz, a forma de ter certeza que alcançarei o alvo é esquecer o que passou, é esquecer das coisas que ficam para trás. E é interessante que a tradução vem no gerúndio, que significa que eu esquecendo-me, ou seja, todos os dias eu preciso esquecer alguma coisa, e eu preciso continuar esquecendo, porque o tempo inteiro o diabo quer me aprisionar ao meu passado. Ah, pastor, mas eu não consigo esquecer isso que aconteceu, isso que me fizeram, isso que eu fiz. Ei, deixa eu te falar uma coisa, esquecer é algo bem importante para você entender. Esquecer não é amnésia, mas é eliminar a influência prejudicial daquela memória. Esquecer não é amnésia, mas é eliminar a influência prejudicial daquela memória. Você lembra, mas não te influencia mais. O erro do passado não pode ser alterado, mas você pode deixar de ser influenciado por esse erro. Você pode decidir acertar daqui para frente. Pastor, do que Paulo está falando? Você sabe quem Paulo era? Ele era um perseguidor da igreja. Por causa de Paulo, muitos cristãos foram presos e muitos foram mortos. Quando Estevão é apedrejado e morre, sabe quem estava ali e consentiu? Paulo. Eu duvido que quando Paulo ia pregar num lugar, não havia um cochicho dizendo, vem cá, levou um monte de cristão à morte, prisão, agora está pregando aqui? Você acha que isso não acontecia não, irmão?
Claro que acontecia. Claro que acontecia. Complicado. Enquanto Paulo pregava, isso acontecia. Olha quantas memórias poderiam assolar a vida de Paulo, mas ele decidiu quebrar tudo isso. Ele quebrou a influência prejudicial do seu passado. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele decidiu esquecer. Você precisa decidir esquecer. Não há movimento de Deus no teu passado, irmão. Tudo de Deus é sobre o presente e sobre o futuro. Só eu conheço os planos que tem para vocês. São planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar. O fim será melhor do que o começo. É sobre avançar. Cristianismo não se vive olhando no retrovisor, irmão. É olhando para frente. É seguindo em frente. É prosseguindo para o alvo. Deus tem o melhor para você. Eu cometi meus erros no ministério. Não fico me martirizando com isso não, irmão. Eu cometi meus erros como marido, como pai. Não fico me martirizando. Sabe o que eu faço? Eu aprendo com o erro. Eu digo, nisso aqui eu não erro mais, porque eu estou prosseguindo para o alvo, amém? Eu não vou me aprisionar. Todos nós temos os nossos erros. Pastor, por que isso é tão importante? Porque o diabo quer te segurar no teu passado, irmão. Ele quer que você viva no teu passado. O ano pode virar, mas se você não esquecer o passado, é o mesmo ano de novo que você está vivendo. É o mesmo ano no teu casamento, é o mesmo ano na tua carreira, é o mesmo ano no teu ministério, é o mesmo ano na tua relação com Deus. Deus não quer que você viva o mesmo ano todas as vezes. Deus é um Deus de coisas novas, um Deus de novidade. Não é à toa que a terra para a qual nós vamos é a Nova Jerusalém. Deus tem algo novo para você. Mas esqueça o passado. Prossiga para o alvo. Só que Paulo precisava esquecer não apenas dos erros, mas também dos orgulhos dele. Porque te falar, pensa num cara bom, era Paulo. E a vida que ele tinha no judaísmo era uma boa vida. Porque ele era uma alta influência, era famoso, tinha status, tinha convívio social. Aonde ele ia, ele era aceito, ele era reverenciado, ele era reconhecido, ele tinha suas amizades, ele tinha sua influência, ele tinha os seus contatos. Se Paulo comparasse o que ele vivia no judaísmo com o que ele estava vivendo com o cristianismo naquele momento, preso, acorrentado a soldado romano, Paulo voltava para o judaísmo. A verdade é essa, mas sabe o que ele fez? Ele disse, podia ser até bom, mas o que Cristo tem para mim é melhor, e por isso eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E isso é tão importante, irmãos. Por quê, pastor? Porque tem gente que já esqueceu o passado ruim aqui, mas tem gente que ainda está aprisionado ao passado bom. Tem gente que ainda está dizendo, naquela cidade que eu morava, sabe, aquele pão daquela padaria, sabe, aquele ministério que eu servi a vida inteira e não estou servindo mais, e você está ali, e Deus dizendo, ei, eu tenho algo novo, você está lamentando que não é mais como era. Ei, quem vive apegado ao bom do passado, abre mão do melhor do futuro, que é o que Deus tem para você, algo muito melhor, algo muito maior, algo muito maior. Salomão diz em Eclesiastes 7:10 assim, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Irmãos, quando você valoriza o passado mais do que o presente, você se tortura, e você não consegue perceber o que Deus está fazendo agora. É por isso que quando ele fala com o povo, em Isaías 43:18-19, ele diz, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem? O que eu quero dizer é que já tem coisa nova acontecendo na sua vida que você ainda não percebeu, mas hoje você vai esquecer o passado e você vai prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. Mas em quinto lugar, eu aprendo nesse texto que prossegue para o alvo quem decide avançar para o que está adiante. Verso 13, e avançando para as que estão adiante. Paulo estava esquecendo o passado e avançando para o que está adiante. O que eu aprendo com esse pequeno trecho da palavra é que não tem como esquecer e não avançar, porque se eu esquecer sem ter um próximo passo, daqui a pouco eu estou vivendo meu passado de novo. Era o que estava acontecendo com o povo quando saiu do Egito. Quando vinha um obstáculo, começava o quê? A lembrar do Egito.
esquecia do alvo e começava a valorizar o passado de novo. O que eu quero dizer é que não basta você esquecer o passado, você tem que avançar para aquilo que Deus está sinalizando para você. Sabe o que Paulo fez? Ele esqueceu sua vida no judaísmo e avançou no cristianismo e se tornou um apóstolo. Escritor de 13 epístolas do Novo Testamento, uma das maiores referências na história da fé cristã. Sabe por quê? Porque ele avançou para o que estava diante. Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade na caminhada? Porque às vezes tentam esquecer o passado sem avançar no presente. Você tenta se afastar das amizades que não contribuem mais, mas você não faz novas amizades. Você está entendendo? Você tenta se afastar de coisas que você viveu no passado, mas você não as substitui com coisas que Deus aprova. Você não se envolve. Você tenta se afastar do pecado, mas você não se envolve para ter responsabilidade no reino. E quando você tem responsabilidade no reino, a sua vigilância espiritual vai para um outro nível. Porque agora, essa igreja não é uma igreja que você chega, se eu faltar o culto, não faz diferença nenhuma, porque eu não trabalho na igreja, não faço nada na igreja. Se eu faltar o culto, está tudo ok. Mas no dia que você souber que se você faltar o culto, não tem louvor no culto, você fala, eu não falto mesmo, porque se eu faltar, vai ser um problema, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa ter responsabilidade ministerial, compromisso com o reino de Deus. Isso te faz avançar. Para avançar tem que esquecer, e para esquecer tem que avançar. Não tem outro caminho. Eu lembro que a Bíblia conta a história de Noemi, sogra de Ruth, esposa de Elimeleque, que era pai de Malom e Quilion. Veio fome sobre Israel. Elimeleque decidiu levar sua família para a terra dos Moabitas. Não consultou a Deus. Toma cuidado quando você decide levar a tua família para um lugar que Deus não mandou você ir. Vai ser lugar de sofrimento. Vai ser lugar de sofrimento. Então, eles chegam lá, Elimeleque morre. E Noemi fica tão amargurada com o que aconteceu, que ela volta para Israel. E ela diz assim, meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque eu estou amarga. Eu estou amarga. Ela chega na terra dela, mas presa às dores do passado. Ela não conseguia prosperar e avançar. Mas sabe o que Deus fazia? Você não vê Deus chamando ela de Mara. Deus sempre chama ela de Noemi. Noemi. Sabe por quê? Mesmo quando você está sem entender a tua identidade, Deus continua dizendo quem você é. Você é filho, você é herdeiro, você é salvo, você foi liberto da escravidão do pecado, você é mais que vencedor. Eu sou com você, então não há quem seja contra você. Eu enviei o meu filho por você. O que eu não farei por você? Eu amo a sua vida, eu tenho projetos para você, eu tenho planos para você, eu tenho o melhor para você. Mas para isso, tem que avançar. Eu termino dizendo que prossegue para o alvo quem vive de acordo com o que já alcançou. Olha o verso 16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. No verso 15 ele diz que isso é maturidade. Por que você está falando isso, pastor? Porque cada um aqui está numa estação com Deus. E se você quiser viver de acordo com o que o outro alcançou, você se frustra. Mas se você decidir viver com aquilo que você já alcançou em Deus, seja o que for, você vive uma vida onde você entende o que Deus está fazendo e você obedece. Quem entendeu, gente? Então, irmão, hoje eu estou pregando aqui, mas a maior parte da minha vida eu fiquei sentado aí. Eu fiquei aqui onde está o William, tocando meu baixo. Cada um tem a sua estação, no seu momento. Você precisa entender. Viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Deixa eu te perguntar, você está vivendo de acordo com aquilo que você já alcançou? Você já tem a vida de oração que Deus espera de você hoje? Você já está servindo aonde Deus te disse para servir? Você já tomou as decisões que Ele disse? Querido, essa palavra é para que você entenda de uma vez por todas que Deus tem alvos gigantescos para você em 2024. Você tem que prosseguir para esse alvo, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Não depende de Deus, Deus tem o melhor para você. Ele já disse, os planos são de paz, são de prosperidade, são de crescimento, intimidade, milagres, conquistas, realizações, dependência de Deus. Mas Deus não pode fazer o que você tem que fazer. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento. Porque a minha oração é para que o alvo maior dessa igreja seja o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo dessa igreja. Eu queria orar com você nesse momento.